Bem, eu fiz uma apostilinha, como eu disse, porque eu preciso falar ali da vontade de Deus. Então eu fiz aqui uma divisão teológica e depois um comentário bíblico. Quando se fala em vontade de Deus, separa-se desta forma: a soberana, a diretiva, a prescritiva. Essa permissiva aqui, a palavra não é adequada, porque a palavra permissivo em português, ela dá ênfase a uma pessoa que não liga para nada, que é relaxada, que não se incomoda se a pessoa tal não está na linha. Mas ela é a mais próxima para traduzir o livre-arbítrio do homem, que alguns teólogos famosos, como Spurgeon e outros mais, negam por causa do calvinismo, que prega a predestinação. Uma boa parte dos teólogos famosos da Reforma, eles negam essa liberdade do homem de pecado, porque eles creem na predestinação. Então, na verdade, ela está aqui mais ou menos dividida de formas possíveis, mas nada assim de tão concreto, porque nem mesmo a língua, como eu disse para vocês, ajuda, né? Eu quero que os irmãos, quando lerem aqui permissivo ou permissiva, não entendam pejorativamente, mas entendam no sentido de que se você escolher o mal, Deus não vai interferir na tua escolha. Tá? Esse permissivo aqui quer dizer isso. Por isso eu coloquei do lado, né, que ela está traduzindo o livre-arbítrio. Quando você disser para algum teólogo, alguém mais conservador, que a vontade de Deus é permissiva, ele já vai cair de pau em cima de você. Deus é o quê? Deus é bandalheiro, Deus é libertinoso, Deus é na libertinagem, Deus não tem caráter, ele vai cair em cima, não quis dizer. É melhor você não falar, fica só para você, tá bom? Com frequência procuramos discernir a vontade de Deus para as nossas vidas e não conseguimos chegar a uma compreensão adequada da questão. Porém, as Escrituras apresentam a vontade de Deus em três aspectos distintos, que não se contradizem, mas se completam. A vontade diretiva de Deus. Em alguns tratados de teologia, você vai ver a vontade decretiva, porque eles tentam formar uma palavra na palavra decreto, mas o vocabulário oficial de língua portuguesa não contém este vocábulo, então eu preferi colocar diretiva. Quando você põe decretiva, vai mostrar como erro. Tá? Eles fizeram decreto, decretivo, mas a palavra essencial de língua portuguesa é diretiva. Como nós estamos estudando língua portuguesa também na segunda-feira, eu tento então puxar mais para aquilo que é vernáculo do que aquilo que é inventado. É como a palavra dizimar. Dizimar é um vocábulo único e exclusivamente das igrejas cristãs evangélicas, nem reformadas, né? Das pentecostais, nem aos pentecostais. Porque dizimar em português quer dizer destruir, acabar. A peste dizimou a cidade, matou todo mundo. Mas como temos a palavra dízimo, criou-se no nosso meio um vocabulário dizimar. Vocês vejam que a Bíblia não usa esse termo. Nem a linguagem do Almeida, nem a contemporânea, nem a linguagem de hoje. Porque não existe o verbo dizimar em português com o sentido de dar alguma coisa. O verbo dizimar quer dizer destruir, deixar a cinza. Por isso que a Bíblia diz, trazei os dízimos e não dizimem. Tá? É só para vocês verem. É só para vocês terem uma noçãozinha, né? A providência divina, a aplicação dessa vontade no desenrolar da história e de nossas vidas. Ao mesmo tempo em que a vontade diretiva é uma realidade, uma expressão pela soberania de Deus, ela é inescrutável, ela é imutável. Quero que alguém leia Romanos 11 e Hebreus 6.
quão inescrutáveis são os teus juízos. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ninguém pode penetrar nessa particularidade de Deus. Vamos ver Hebreus 6,17? Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho ao dever da promessa, sem interposto com juramento. Com juramento. Então você veja, essa questão ela não muda. Esta vontade de Deus de abençoar, de redimir, de resgatar, de trazer o homem do pecado, ela não muda, independente do que acontecer. Tanto é que ele forma o povo, como formou Israel, para que Israel desse cabo dessa missão, revelasse ao mundo Deus de amor. Israel não conseguiu fazer isso, porque foi uma decadência. Aí ele chega ao ponto de dar o seu próprio filho como sacrifício na cruz, formando nele um outro povo que deveria, por meio desse sacrifício, revelar este amor de salvação, e que começa com a igreja, que escapa da religião, como eu disse para os irmãos, né? Que quando Jesus veio já existia dois caminhos, a religião e a irreligião, os religiosos e os irreligiosos, e ele mostrou um terceiro caminho, que é o caminho que leva ao Pai. Bem, especular os conselhos de Deus, sua vontade, aqui eu deixei a palavrinha, decretiva, para vocês verem que era de decreto, né? Aquilo que Deus ordenou, que é o mesmo que diretiva, em português o correto seria diretiva. Não é o campo legítimo de atuação do crente, nenhuma curiosidade sadia. Vamos ler? Todo mundo conhece, né? Esse versículo, mas eu queria que lesse. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O crente, principalmente o pentecostal como nós, ele tem essa mania de querer desvendar os mistérios de Deus, né? E ele usa, contrariamente aos ensinos das Escrituras, a revelação de mistérios. Quem já foi convidado para um culto de mistério? Se é mistério, primeiro você ir lá, porque se é mistério, não se revela. Mistério é mistério, vai ficar encoberto. Uma revelação de Deus para a tua vida não tem a ver com mistério. E você não entra nos mistérios de Deus, a menos que Deus tenha um propósito nesse projeto, por causa da sua santidade, por causa da sua pureza. Nós não pudemos entrar na glória de Deus sem a imagem de Jesus. É aqui que peca o judaísmo, que defende uma segunda possibilidade de salvação, a qual pelo estudo das Escrituras não é possível. E é aqui que peca toda religião que se aproxima de Deus sem a interferência de Jesus. Quando você prega o Velho Testamento e você copia o modelo do Velho Testamento para a igreja, você corre um grande risco de trazer uma condição de salvação que não existe mais. Você pode ver que todo salmista, todos os salmos, todos os livros que falam no Velho Testamento de contato do homem com Deus, ele é feito diretamente através dos preceitos, através da lei. Quando o salmista ora a Deus, ele não ora através de Samuel, que é o profeta. Quando os israelitas oravam a Deus, não oravam através dos profetas. E aquele ensinamento veterotestamentário, que é cercados de preceitos, de rituais, ele tinha um contato direto, apesar de o pecado ter que ser redimido por rituais de sacrifícios, por causa da incapacidade.
Então toda essa vontade decretiva de Deus, né, como não foi possível colocar em prática uma velha aliança, Deus refaz uma nova aliança, onde Ele põe Jesus Cristo como o nosso mediador. E quem prega judaísmo salta, porque os judeus não aceitaram Jesus. O judeu que ora hoje, seja onde ele for, até o que se diz novo convertido, ele dá uma meia-lua em Jesus. E dá um chapéu em Jesus. Ele vai direto a Jeová Deus, o Eterno, o Deus Jeová. Mas essa possibilidade ele me deixou bem clara que não existe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém. O pronome faz isso ali também? faz. Eles não buscam a Deus através de Jesus. Então isso é judaísmo. E nesta forma de vida espiritual não é possível alcançar a salvação. Fica bonito, porque você faz o sacrifício, você traz um altar, você toca o shofar, você põe o talit, você põe a kippah, você fala um pouco em hebraico. É bonito, é um ritual bonito. Mas Jesus veio fazer o que aqui? A samaritana reclamou para ela, falou: ó, vocês dizem que é lá no templo, né? Mas o nosso pai Jacó disse que era nesse poço, e agora? Falou: não é aqui nem lá. É aqui, ó. E sou eu, é eu que dou a água da vida. Se você soubesse com quem está falando, você pediria e eu te daria a água da vida. Que nunca mais, ela criaria uma fonte em você, que nunca mais secaria. E ela salta daqui para a vida eterna. Então não tem como você mudar isso. Quando você prega sacrifício de crente na igreja, você prega judaísmo. Eu não estou dizendo que os crentes têm que viver relaxadamente, sumir da reunião, não participar. Mas isso é um problema dele. Ele vai dar conta com o Senhor por isso e vai ser certamente condenado por isso, se não levar as coisas de Deus a sério. Mas você prendê-lo a uma estatística, a um ritual de cumprimento, você invalida o sacrifício da cruz e você está condenado com todos os seus sacrifícios. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque esse sacrifício ele não é vão, ele não é válido. E outro, porque ele descaracteriza, ele desqualifica o sacrifício de Jesus. E você sabe muito bem disso na prática. Você já não viu aquele crente que se orgulha porque paga o dízimo? Porque 3 vezes jejua? Porque não perde não sei o quê? Porque está em toda a escola dominical? Porque está em todo o ciclo de oração? Porque unge, não sei, é ungido? Ele diz: eu sou bom, mas ele não é o bom. O bom é Jesus. Então você acaba levando isso de uma certa forma, né? Mas, como eu disse para vocês, isso é uma reflexão. Eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu só quero que vocês pensem comigo. Esta vontade e esses mistérios, supostos mistérios, que querem, né, alguns revelarem, eles são intocáveis, são inescrutáveis, são insondáveis. Paulo disse que no céu há coisas preparadas para nós que jamais subiu ao coração do homem, mas que nos será revelado. A revelação da existência dessa vontade, que é eficazmente cumprida em Isaías, nós vamos ler o texto, acha lá, hein? É fonte de conforto ao crente, mostrando que Deus está no controle e que as promessas de sua palavra serão verdadeiramente cumpridas, pois não dependem da fragilidade humana. Essa é uma outra bênção, não é? Graças a Deus que a bênção não depende de nós. E o crente deveria entender isso muito bem, para ele ter realmente a liberdade que liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem crente que é preso à igreja, preso ao presbitério, preso ao diaconato, preso ao pastorado, preso aos rituais. Se eu não orar ajoelhado, Deus não me ouve. Se eu não jejuar 3 dias por semana, Deus não me abençoa. Se eu não for à igreja, Deus não me salva.
Se eu não obedecer o meu pastor, Deus vai me matar, porque o pastor já é mais pesado o negócio, né? Se eu não fizer o que ele diz, ele vai me amaldiçoar. E nada disso é verdade. É lógico, se você não precisa desobedecer o pastor, se você desrespeitá-lo como cidadão, você já cometeu um crime, já cometeu um pecado. Se você desrespeitá-lo como irmão, você cometeu outro pecado. Se você desrespeitá-lo como ser humano, você cometeu outro pecado. Se você desrespeitá-lo como uma pessoa salva como você cometeu outro pecado. Mas não porque ele é pastor, isso é com qualquer um. Se você desrespeitar o mãozinho da porta, você cometeu outro pecado. Porque nós somos irmãos, devemos amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou e perdoar-nos uns aos outros para que tenhamos a garantia da salvação em Deus. É João que diz isso. Então não é uma questão de hierarquia, é uma questão de cidadania do céu. O cidadão do céu respeita, é calmo, perdoa. Precisamos arrumar um visto de permanência no céu, né, Monta? Tá difícil para nós conseguirmos. Nosso passaporte está meio fora de controle, né? Vamos lá para o texto, Romanos e Isaías. Anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo: o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Essa é a vontade diretiva, que alguns chamam de decretiva, que é aquilo que Deus propôs no coração para a raça humana e ele vai até o fim. Quando eu era crente, tinha um corinho que dizia: sai da frente, como é que é? Sai da frente e deixa eu passar. Alguém lembra? Como é que é? Sai do lado, fica de lado. Fica do lado, deixa eu passar. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. E ela não vai parar mesmo. Diz a Bíblia que em cima de quem Jesus cair, a pedra de esquina vira pó. E quem sobre ele cair, se esmigalha. Né? Para essa vontade, olhamos retroativamente em gratidão e consolo, vendo como Deus trabalha em nossas vidas e na história da humanidade. Quando falamos em descobrir a vontade de Deus, não estamos falando em como descobrir os seus decretos, antes que aconteçam, e neste sentido não é correto dizer que estamos fora da vontade de Deus, pois Ele quer salvar a todos. Não sei por que eu nasci, não tem mais jeito, por que eu não morri, porque... Você não pode fazer isso. A vontade de Deus é salvar a todos. E Ele vai até o fim com essa vontade. Então essa é a vontade dEle, que está lá no fundo da alma dEle. Eu vou salvar você, nem que eu tenha que dar meu filho. Essa vontade permanece firme. Por isso Romanos diz que tudo que acontece colabora para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Não é uma questão de nós falamos há pouco ali de predestinação, mas é de um decreto total de Deus recuperar a humanidade caída através do seu Filho. Esta outra vontade de Deus é representada pelas suas prescrições, determinações e mandamentos. Desta nós podemos sair fora, daquela não, desta sim. Ou seja, são os padrões de conduta e encaminhamentos de vida revelados por Deus em sua palavra. Podemos falar desses dois aspectos porque sabemos por sua palavra que, apesar de ele ser onipotente e ter poderes para executar tudo, ele não desejou decretar tudo que está contido em sua vontade prescritiva. Vamos ler o Pedro aí, 2 Pedro 3,9. Um exemplo disso é o versículo citado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se queiram, senão que todos
ele certamente teria poderes para executar o desejo do coração, que é mandar o seu filho acabar com o sofrimento, levar a sua igreja para ele. Mas sabemos por outras passagens bíblicas que poucos são escolhidos. Vai lá para Mateus 24, 22. Demonstrando que Deus não decretou tudo o que é sua vontade como preceitos. Porque muitos são chamados, mas poucos não. Como aquela permanece em pé de querer salvar a todos, ele vai prorrogando o cumprimento. Alguns trechos na Bíblia parecem indicar que a vontade de Deus é frustrada. Como, por exemplo, criou o homem e a mulher para viverem em harmonia, eles pecaram. Criou os anjos e a estrela da manhã para louvarem o seu nome. O da manhã enegreceu, anoiteceu de repente. Fez o povo para servir a ele. O povo debandou para o pecado. Fez a igreja para honrar a Cristo. A igreja hoje quer dinheiro, status, poder e saiu fora do foco. Mas não é o plano dele que foi frustrado. Por exemplo, compare Mateus 23, 37 com Isaías. Vemos que apesar do desejo de Deus de ter o recebimento de Jerusalém em seu seio, o seu plano já previa pregação e a rejeição por um povo rebelde. Ele profetiza Isaías e cumpre-se no Novo Testamento quando Jerusalém rejeita Jesus e por isso Jesus chora, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher. Mas aquela vontade de salvação não muda. Essa perspectiva do que ele prescreveu para ser feito, dessa você pode sair fora. Não vai mudar o desejo de Deus de salvar a humanidade. É por isso que quando os fariseus disseram: manda os seus discípulos que se calem, eles estão fazendo barulho. Ele falou: não, se eles se calarem, as pedras clamam. E ele falou para os fariseus ainda: não digam que são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Então essa obra não para, mas nós podemos sair da sua vontade prescritiva e nos condenarmos. O povo judeu e os habitantes de Jerusalém, estando incluso nesses planos, rejeitaram o Cristo voluntariamente. É importante esse voluntariamente, porque interpreta-se judaicamente e fora dos conceitos bíblicos total, que Deus parou esse povo para dar uma brecha para a igreja. Isso aconteceu, mas porque o coração deles foi endurecido. A igreja não é tapa-buraco de judaísmo e de nenhuma outra religião qualquer. A igreja é a noiva do Cordeiro, que o aceitou e que participará das bodas, porque é santa. E fora dela e acima dela não há ninguém, senão Deus, e do lado Jesus, que é o noivo. Ela não é uma pedra que segurou alguma coisa. Quando Jesus fala e traz o conhecimento do reino, ele avisa os judeus: o reino vai ser tomado da mão de vocês e vai ser dado a outros. E eles perderam essa possibilidade. E nós corremos o risco de perdê-la também. Como eu disse para vocês, da formação do povo em Abraão até Malaquias, eles caíram, rolaram a escada abaixo e se depararam com a cruz de Cristo que salva. Da cruz de Cristo construiu-se a igreja. Ela caminhou, mas agora não está em decadência. Essa decadência não vai dar mais no pé de uma cruz, vai dar no pé do juízo final, do grande trono branco. E lá não há remissão, lá há julgamento. Por isso o nosso cuidado tem que ser maior. É aquela história: quem falou a mulher de Ló? Um anjo. E mesmo assim ela pereceu. E quem falou a nós? O que diz as Escrituras? Que por esses dias Deus nos tem falado através do Filho. Não há desculpa. É muito mais claro, muito mais perfeito a fala do Filho do que a fala do anjo. Isso quer dizer, recebemos maior revelação e maior graça, portanto não podemos ser inculpáveis, né? Uma analogia humana imperfeita, é claro, para a ilustração dessa dualidade de vontades,
é de um juiz reto, que não tem vontade alguma em proferir uma sentença condenatória qualquer, mas justamente por ser reto decreta condenar alguém quando tal condenação é cabível e assim o faz. Ou seja, Deus, no seu amor, naquele lá que nós não podemos entrar, Ele não gostaria de fazer-nos sofrer e nos condenarmos. Mas existe uma lei, uma prescrição que nos foi revelada através do Filho, na sua palavra, que deve ser cumprida. É por isso que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Os crentes mais clássicos, eles dizem que Deus não tem prazer porque odeia o ímpio. Quando morre o ímpio, Deus sente-se machucado, ferido, porque não salvou aquele ímpio. Mas os preceitos de sua santidade, de sua retidão, do seu amor, não permite que ninguém seja salvo, senão pela aceitação do sacrifício do Filho, arrependimento e abandono dos pecados, seguindo a sua palavra. O código dele é aquele e ele tem que sentenciar. A sentença é morte eterna, separação de Deus. No sentido de sua vontade prescritiva, é possível estarmos fora da vontade de Deus. O estudo é descoberta da vontade prescritiva de Deus é o grande dever do crente. Vamos ler os 2 João 1, que deve pautar a sua vida e decisões por ela. Vamos lá, irmãos? João e 1 João. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É uma frase definitiva, com um significado total em si, né? E não tem choro. Quem ama, guarda os mandamentos. Não guarda os mandamentos, não ama. Não ama. Se ama, guarda os mandamentos, acabou, ponto final, fecha parênteses, passa a régua e fecha a conta, faz o que você quiser. Se ama, obedece a palavra. Se não obedece é porque não ama. Vamos lá? 1 João. Isso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. João dá uma esticadinha. Quer dizer, é possível guardá-los. E é fácil, não é pesado. Aí, irmãos, aqui embaixo é mais uma, para vocês terem um pouquinho mais de argumento, porque é uma outra, digamos assim, explicação, né? Usando um outro método de explicação. A vontade particularizada e toda essa questão aí, né? Daquilo que Deus quer. A vontade permissiva é de acordo com a tua escolha. Se você decidiu servir a Deus, Ele vai te abençoando, te dando graça, para você ir suportando no seu nome e mantendo-se salvo em Jesus Cristo. A vontade permissiva é que Ele não te obriga, Ele não te constringe a fazer nada. Você faz se quiser. É por isso que quando você dá uma oferta, por sugestão neurológica, por sugestão psicológica, por temor, por acuação, por ameaça, por medo, por interesse secundário, nada disso é recebido por Deus. E se você não dá porque é avarento, porque é isso, também nada disso vai ficar fora das contas de Deus. Tudo que você fizer tem que ser por amor. Quando o anjo falou com Maria, anunciou a ela que ela tinha um plano de Deus para desenvolver em sua vida, ela ficou perturbada, diz o texto, com as palavras do anjo, porque ele disse: salve a agraciada. E disse que ela conceberia um filho. Ela, diante da situação, ela disse: como pode ser isso? Sendo que eu não conheço homem algum.
Não falou, mas provavelmente pensou: estou prometida a José, sou judia, não posso ter relacionamento nem com ele, que é o meu prometido, antes do casamento. Serei apedrejada e morta pela lei de Moisés se eu fizer isso. Serei uma vergonha para a minha família, uma vergonha para a nação, uma decepção para o meu noivo. Ela tinha 1001 motivos para dizer não. Aí o anjo diz: o Espírito de Deus, a força do alto, do Altíssimo, vai descer sobre ti, vai te envolver, e o que for gerado em você vai ser santo. Por isso vai ser chamado Filho de Deus. Como ela conhecia a palavra, sabia que o profeta Isaías assim tinha profetizado, e que o povo receberia a salvação através desse nascimento, desse milagre, ela usou a sua fé. Aquela fé, digamos, concebida pela palavrinha hebraica emuná, que é diferente da concepção de fé do Antigo e do Novo Testamento. Emuná quer dizer certeza e fidelidade. Ela crê e vai ser fiel até o fim, aconteça o que acontecer. Para ela não foi uma bênção gerar Jesus. Para o mundo foi. Para Maria não. Porque ela gerando Jesus, ela não ganhou nada com isso. Na lei que ela vinha esperando o Messias, se ela tivesse morrido, não sendo mãe de Jesus ou solteira, ela teria alcançado salvação pela sua fidelidade a Deus. Como mãe de Jesus, o que ela teve? O que Maria recebeu como mãe de Jesus? Aí, irmãos, sofrimento, tristeza, aflição, tormento. Aquele que os seios dela lamentou, a quem ela acariciou, a quem ela cuidou com tanto carinho, foi perseguido, foi injuriado. Ela viu na cruz morrendo, sangue escorrendo, o povo falando. Ela foi uma mãe triste, que no amor de mãe só teve sofrimento. Mas quando ela concordou com o anjo, ela disse: eu estou de acordo com Deus, eu me submeto a Deus, e seja feita de mim segundo a sua palavra. São esses que Deus vai levar para o céu. Não são os famosos que blá, 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 blá. Esses não vão, mas não tenha dúvida disso. Você não vai encontrar nenhum deles lá. E se nós estivermos no meio de Deus, vamos ficar também. Deus não se deixa escarnecer. Isso não é para o ímpio. O crente diz isso para o ímpio: não zomba de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. O ímpio não zomba de Deus, porque não conhece a Deus. Quem zomba de Deus são os crentes, que pecam, que fazem absurdos em nome de Deus. Como fazia a Inquisição, que matava as suas vítimas, recitando o salmo e levando oração a Deus, glorificando o nome de Deus. Então, dá uma olhadinha ali no texto, para você ver essa parte. Eu quero falar um pouquinho aqui do poder.